Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento, Dias de Souza. Construindo dias melhores. MIT Aldeota, 117 metros quadrados com 3 suítes. Perfeito para você. Diagonal Engenharia, há 40 anos, construindo arte. Loteamento fechado com alto padrão BSPAR. E Coopercon Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos ao Conexões aqui na TV Cidade. Nessa manhã incrível de domingo, você vai conhecer a história de uma das famílias mais tradicionais do Ceará, responsável por grandes empresas, grandes empreendimentos em diversos setores da economia, inclusive o setor imobiliário, como a Praia do Futuro, que você vai conhecer já já. E quem vai contar essa história é simplesmente o representante da terceira geração dessa família, que é o meu amigo Valdir Diogo de Siqueira Filho, que está aqui conosco. E você fique aí, porque tem muita história para ser contada. Vamos começar falando sobre o seu avô. O patriarca, vou chamar assim de patriarca, Antônio Diogo de Siqueira, que nasceu no dia 1º de setembro de 1864, uma quinta-feira, em São Francisco de Uruburetama, atual Itapajé, e foi numa casa na rua Targino Guedes. Quem foi e o que fez o coronel Antônio Diogo de Siqueira? Era um homem de poucas letras, era um homem muito trabalhador, era um homem humilde, era um comerciante nato e criador de boi, como nós vamos ver aí logo a seguir. Era um marchante, não abria mão dessa profissão dele, e isso tudo contribuiu para o início da família, né? Da vida comercial dele, e daí ele surgiu para ser muita coisa, inclusive fazendeiro, agropecuarista, salineiro. Qual foi o primeiro industrial. negócio dele, você sabe? Marchante. Foi marchante, Foi. né? Foi marchante. Foi fazendo o que o pai dele fazia. Rapaz, eu estudei a história do seu avô, eu vou fazer um teste aqui com você, Valdirzinho, vamos ver quem Rapaz, tá sabendo mais. cuidado. É verdade que ele foi tentar a sorte aí por volta de 1880, antes mesmo, ainda no Império, né? 1880, na Amazônia, é verdade. Verdade. Saiu ele e o irmão, porque naquela época era o ciclo da borracha. A borracha era grande. Era o petróleo, né? Era o atrativo, era atrativo. Então ele foi, e dizem que o irmão pegou malária e teve dificuldade lá para se conduzir, e ele resolveu retornar para cá, porque aqui longe desses problemas, né? Então ele se dedicou, veio para cá. Eu fico imaginando, acaba em 1880, se tacar daqui para a Amazônia, deve ter sido a cavalo, a jumento, a barco, tudo. É verdade. E malária, rapaz, um negócio desbravador mesmo. O homem era desbravador mesmo, dúvida, era destemido, né? Sem dúvida. Mas qual foi a primeira, vamos chamar de indústria, criada por ele, né? A primeira indústria da família Diogo, fundada, criada pelo coronel Antônio Diogo? Foi no quintal da casa dele, aproveitando o sebo do boi como marchante, que ele começou a fazer sabão. Sabão. Essa foi a primeira indústria, começando a fazer sabão. Que foi o início da fábrica Santa Elisa. Vamos já chegar lá. Só uma perguntinha, um adendo aqui, porque eu fui minucioso aqui na história. Em 1902, né, já no século XX, Antônio Diogo é eleito para primeiro tesoureiro da diretoria da Sociedade Mutuária Cearense, com mandato desde esse ano de 1904. Essa sociedade era benemérita e foi fundada em 1901 com o fim de garantir um pequeno patrimônio às famílias de seus associados quando falecidos em pleno gozo dos seus direitos de sócio. Quer dizer, era uma sociedade benemérita. Isso. Isso aí, será que foi o precursor
dessa veia que todos vocês têm, até você, Pois não. de participarem, de criarem de associações, o associativismo da família vem daí, você acha? Não posso confirmar, mas tem tudo para ser certo o que você está dizendo. Tá, não há Porque dúvida. acaba O caminho foi começando esse a aí. vida, já foi se dedicar ao próximo, né? Começou Às esse aí. causas dos outros, né? Acredito eu que por ele ter começado também com muita dificuldade, ele sempre tratou o colaborador dele com muita... Com muita deferência, né? Com muito carinho. É. Seu avô nasceu rico ou foi de uma família de classe média? Ou como é que foi? Eu acabei me perguntando isso para você. Não. Ele foi filho de marchante, trabalhou com o pai como marchante e depois veio para Fortaleza. A gente pode falar que foi uma classe média, vamos dizer assim, né? É Classe por aí, média. sem dúvida. Em 1904, Antônio Diogo deixa a Souza Martins e Companhia e constitui a sua própria firma, denominada AD Siqueira e Companhia, que tem como objetivo principal a instalação e a exploração de uma fábrica de sabão e resíduo de caroço de algodão. Essa fábrica ficava no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com o Imperador. E essa firma foi batizada de Santa Elisa, em homenagem à sua esposa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa primeira empresa individual dele mesmo, né? Que era fundada por ele mesmo, não por outras pessoas. Bom, a Santa Elisa é em homenagem à mulher dele, que era Elisa Antônia Diogo de Siqueira. E ele realmente, quando ficou mais capitalizado, começou a implantar essa indústria, que depois foi ampliando com diversos produtos. Agora, diga de passagem, a Santa Elisa é uma das empresas que ele teve que nunca teve sócio. Pois Ele nunca abriu mão. Nunca abriu mão. Era Nunca dele, era dele, é acabou. uma firma individual, vamos dizer assim, Isso, uma firma isso. individual. Nunca abriu mão. Eu posso fazer aqui um adendozinho, uma curiosidade? Pois não. Os seus dois filhos estão aqui, né? Dois dos seus filhos estão aqui e eu acho que eles estão aprendendo muito aqui com essa história aqui. Olha aí, pessoal, em 1907, segundo o censo industrial daquele ano, a firma AD Siqueira e Companhia, que é uma firma individual, era só dele, ela tinha um capital de 80 contos e sua fábrica, Santa Elisa, empregava 33 operários, utilizava 6 CV, que é cavalo força, né? 6 CV de força, e tinha um valor de sua produção estimado. Aí tem aqui um dinheiro aqui que eu li que eu não sei dizer, não sei se é 186 milhões de conto de réis, eu não sei nem ler. Deve ser R$1.000, deve ser R$1.000. Eu não sei Deve nem ser ler R$1.000. esse negócio aqui. Deve ser R$1.000. Mas é muito legal, já tinha um censo naquela época, Já. medindo aí a força das É. empresas, né? Eu queria que você focasse um pouquinho na Siqueira Gugel, que foi uma fábrica muito conhecida aqui no Ceará. Como é que ela começou? Eu já disse aqui, foi em 1924, né? Mas fale um pouquinho da importância dessa fábrica, o que é que ela produzia para a família Diogo. Naquela época, eu era, sei lá, menino, querendo ser alguma coisa, e frequentava lá, às vezes, quando o papai me levava. Era uma fábrica que era quarteirões e quarteirões de fábrica. Era uma coisa grande demais. Aí ele saiu me dizendo, olha, aqui é a saboaria, aqui é a parte de rede, até rede faziam lá. É mesmo? Eram uns 8 ou 10 produtos, resíduo, que lá fazia. A quantidade de funcionários lá era imensa. Imensa. Viu? Agora, para quem não sabe, qual era o produto mais conhecido da Siqueira Gugel? Vamos ver se você se lembra. O menino aqui não pega Sabão pavão. Sabão pavão, rapaz. Isso era... O velho sabão pavão, né? Isso era na cidade, na época eu já... Rapaz, quem que não conheceu o Sabão sabão pavão. pavão? Sabão É pavão. impressionante. E você vê que é uma coisa criada em 1924, foi a primeira fábrica dele com outro nome, foi a primeira indústria dele, foi de sabão. Isso. A coisa se desenvolveu até bem pouco tempo, né? Até bem pouco tempo. O sabão pavão fazia a alegria aqui da dona de casa cearense, né? É verdade. Bom, a coisa foi se desenvolvendo e o coronel Antônio Diogo, aliás, esse título de coronel, ele recebeu quando? Como? 1800,
Foi a Guarda Nacional que Concedeu esse título aí. concedeu, através de um diploma, que eu até cheguei a lê-lo, e dá lá, receba tal, a chancela de Você já do pensou em coronel, fazer né? um museu, algum espaço para essas peças? Você acabou de me dizer que já viu esse título de coronel dele, né, e tudo. A família já pensou, está pensando em fazer isso, não? Na verdade, nunca foi falado. Rapaz, pois vocês deviam Nunca foi pensar, falado. porque é uma coisa fantástica. Não tenho dúvida. Na minha visão aqui, lendo a história dele, um dos maiores empresários empreendedores que esse estado já teve, né? Ele foi também fazendeiro, pecuarista, tendo sido proprietário de grandes fazendas em Quixeramobim, Senador Pompeu, Cangati e Pajuçara, que hoje é Maracanaú, onde ele praticava cotonicultura ou cultura de subsistência, como laje, encaio prado, etc. Ele também tinha diversas fazendas que extraíam lenha em grande quantidade, que era vendida para a Estrada de Ferro de Baturité. Era The Ceará Tramway Light and Power. Então, Rapaz, o nome é bonito. o nome é bonito. É verdade. Então, ele assim, como expressão da sua prosperidade, ele constitui, em 1927, a firma AD Siqueira e Filhos, com um capital de 4 mil contos de réis. Eu não sei se já tinha inflação naquela época, mas o negócio aqui está de 30 contos já está em 4 mil, né? Até a sua morte, em 24, olha o que é a história, ó. Até a sua morte, em 24 de junho de 32, o coronel Antônio Diogo ainda expandiria seus negócios, sobretudo no ramo têxtil. O patrimônio deixado por ele, Valdizinho, atingiu o valor total, e aí eu não sei dizer, 8.194.259, alguma coisa. Tendo ficado para sua viúva, isso aqui eu peguei até o formal de partilha aqui. 50%, né? Ele morreu deixando para os filhos uma fortuna. É ou não é verdade? Acredito que tenha sido. Na época, então, se comparado com os demais empresários da época, as notícias que me chegaram é que ele sempre acriou bem os filhos. Valdizinho, eram quantos filhos, né? Quantos filhos o seu pai, quantos irmãos o seu pai teve? Veja bem, a vovó lá teve 19 filhos. No entretanto, no decorrer aí perdeu 5, 4 mulheres e um homem. Então ficaram 14. Então 14 foram os 14 ramos ou troncos dentro da imobiliária para que foi distribuído o patrimônio. Ele deixou muitos imóveis também, né? Muito. Muitos imóveis. Um dos quais eu queria que você falasse sobre ele, que veja bem, aí me corrija se eu estiver errado, é praticamente o Papicu e o Cocó juntos. Porque são terras que vão do Porto do Mucuripe até até o Rio Cocó. Da Engenheiro Santana Júnior, do Trilho até a Praia do Futuro, do Mucuripe até o Cocó, tudo isso era o sítio... Cocó. O sítio Cocó, Sítio Cocó. que foi comprado. Como é que foi a história da compra desse sítio? A aquisição foi através de oferta por parte do vendedor, porque já eram amigos em função da aquisição de sal ao longo do tempo para salgar os couros para exportação, e lá pelas tantas acredito que é Demóstenes o nome, qualquer coisa em termos disso, ofereceu ao vovô no sentido de que ele comprasse porque ele estava precisando, aquela coisa toda tal, e o vovô quase que fazendo um favor, acredito eu, comprou o sítio Cocó que englobava tudo isso aí. Rapaz, se o coronel Antônio Diogo soubesse quanto é que valeria esse sítio Cocó hoje, que é terra para burro, é um sítio, que na verdade é uma fazenda, né? Que é terra demais. E ele comprou então por conta da Salina, que é a Salina Diogo, a conhecida Salina Diogo, que eu tive, presenciei na minha vida nos anos 70, ali você descendo a Engenheiro Antônio Salles, quando você batia ali na Santana Júnior, você dava de cara, não tinha Iguatemi, não tinha nada com a Salina Diogo. E eu cheguei a trabalhar ali.
De volta ao programa Conexões, especial Família Diogo. Diogo de Siqueira, para ser mais preciso, mas é mais conhecido como Família Diogo, uma das mais tradicionais da sociedade cearense, responsável por grandes empresas, grandes empreendimentos que há 3 gerações fomentam a economia do nosso estado. A gente observa, eu sou muito observador, tenho conversado aqui com grandes figuras da nossa sociedade, da nossa economia, e famílias que sobrevivem aí por gerações. E uma coisa fica muito clara na minha cabeça: o imóvel. Se não fosse o imóvel, as famílias não sobreviveriam. Eu pergunto a você, você concorda com essa assertiva aqui? Concordo, e devo lhe dizer que isso foi motivo e é, até hoje, de muita preocupação minha, porque eu vejo com certa certeza tudo isso em função disso acontecer não só aqui, mas no Brasil e no mundo inteiro. No mundo inteiro. É uma atividade e é uma certeza de que tudo na vida se acaba, mas o imóvel não. Fica. Tem um cliente meu que diz assim: Ricardinho, ele tem terras no Líbano, sabe? E o Líbano teve muita guerra, né? Disse: rapaz, imóvel é um negócio tão bom que você tem um prédio, se cai uma bomba, destrói o prédio, mas o terreno fica. O terreno fica, né? Então é um negócio bom demais o imóvel, e a gente está vendo aqui. É sobre isso que eu vou começar. Antes de falar sobre seu pai, essa grande fazenda, né? O sítio Cocó, né, que, repito, ia do Porto do Mucuripe ali, que não era porto na época, né, do Mucuripe, passando pela Praia do Futuro, margeando a Praia do Futuro, subindo ali pela Salina Diogo, que é a margem do Cocó, até chegar no trilho. No trilho. O limite era o trilho. O trilho. Era terra pra caramba, incalculável a preço de hoje. Aí foi dividido pelos 14 filhos, não é isso? Os 14 filhos do coronel. Seu pai mais 13. Mas primeiro houve uma divisão do que o patrimônio da minha avó, porque era 50% disso aí. Ah, sim. E aí, posteriormente, é que foi dele, Coronel Antônio Diogo. Entendi. Mas Perfeitamente. 50% foi dele. Meu amigo Valdir, vamos falar agora sobre seu pai, o saudoso Valdir Diogo de Siqueira, que já nasceu herdeiro de uma grande fortuna deixada por seu avô. Eu costumo dizer, e aí eu queria saber se você concorda comigo, que é mais fácil um pobre ficar rico do que o filho de um rico ficar mais rico. Estão ouvindo, né, vocês dois? É mais fácil um pobre ficar rico do que o filho de um rico ficar mais rico. Mas seu pai soube prosperar ainda mais o legado que ele herdou do seu avô. Eu queria que você contasse um pouco de como tudo começou para seu pai na vida e nos negócios. E aqui uma pergunta: por que a engenharia civil? Se formar em engenharia civil naquela época, creio que não era uma coisa fácil. Bom, vamos por etapa. Ele resolveu, acredito eu, se dedicar à construção civil, estudar lá na Bahia, fazer o curso de engenharia lá na Bahia, porque ele se achava, e acredito eu, via que tinha condições, e de vez que nenhum irmão dele chegou a se formar. Naquela época era todo mundo trabalhando, arregaçando as mangas, acordava de madrugada e dormia cedo para acordar cedo, e a coisa foi nesse tipo. Então ele foi induzido a fazer o curso de engenharia lá na Bahia, e aqui chegou e foi construindo inicialmente para a imobiliária, fazendo o edifício Diogo, fazendo posteriormente o edifício Santa Elisa, e posteriormente acharam, os sócios da época, que estava na hora de fazer o loteamento Praia Antônio Diogo, mais conhecido como Praia do Futuro. Diga de passagem, esse nome Praia do Futuro era o slogan da época de venda, artifício de venda. Quer dizer que quem inventou o nome Praia do Futuro foi o seu pai. Olha aí, foi um artifício de venda. Então não pegou como Praia do Futuro, mas o nome em cartório, como se diz, é Praia Antônio Diogo. Praia Antônio Diogo. Aí vamos lá. Aí aqui, meu amigo, eu tenho 742 perguntas, porque eu sou apaixonado por imóvel.
especialmente aqueles imóveis lá. Então, aí vem mais uma pergunta ainda. Essas terras ali eram, então, herdadas já do seu avô. Ele foi lotear, foi isso? Isso. Nessa época aí, era já a gleba dele que ele fazia jus, ou era da Não, era de todos. Era de todos. Era de todos os de irmãos, todos da e ele era o imobiliária. empreendedor do negócio. Porque ele foi o único formado dos 14, é isso? A história para ser contada é o seguinte. Ali eram dunas. Eram dunas como hoje você passa aí nessas praias normalmente. Então foi comprado pela imobiliária um equipamento pesado, motoscrape, bulldozer na época, e aquela coisa toda para fazer o movimento de terra. Nesse ponto aí eu queria fazer só um adendo, que ele saiu daqui para comprar essas máquinas lá no Recife, porque aqui não tinha representante da Caterpillar, e chegou lá, estava conversando inicialmente com o cidadão da mesa, quando chegou um diretor. O diretor mandou saber quem era aquele cidadão que estava ali. Aí lá disseram o nome dele, o sobrenome. E disse, rapaz, pelo amor de Deus, fazer cadastro de um Diogo Siqueira. Aí se levantou, foi lá buscar o papai para dentro da sala da diretoria, e essa coisa toda, viu? Em função disso. Olha aí, que beleza. Então, sim, continue. E nesse momento ele trouxe as máquinas então para cá e trabalhou lá muito tempo. Mais de um ano, olha, mais de um ano. Você se lembra quantos lotes tinham, quadras e lotes, o loteamento Antônio Diogo, que virou Prado Futuro? Ali, se não me falha a memória, eram 276 quadras. 276 quadras. Então, meus amigos, se você não sabe a origem da Prado Futuro, e é por isso que ele está aqui falando, é da família Diogo. É da família Diogo. Foram eles que criaram a Prado Futuro. Todas aquelas terras, vou repetir pela terceira vez, do Mucuripe até o Cocó, do trilho até a praia, né, a Prado Futuro, eram deles. E ele, o pai do meu amigo aqui, Valdirzinho Diogo, o engenheiro Valdir Diogo, resolveu lotear 274 quadras. E aí, como é que foi essa venda? Ele foi vendendo isso para as grandes famílias daqui? Como é que ele desbravou isso aí? Meu amigo, isso foi vendido de uma maneira, no meu modo de entender, hoje a gente pode ter certeza, desordenado, porque era para ter vendido por etapas, tá certo? E a coisa foi vendida aleatoriamente. Nessas vendas aleatórias, muitos dos investidores que acreditavam na praia compraram e comprava inicialmente direto à imobiliária, depois, no passado o tempo, quando os herdeiros foram recebendo, eles compravam já dos herdeiros, e a coisa, acredito eu, Ricardo, não tenha tido a velocidade que é para ter em função disso, porque sempre ficava aguardando melhores preços. Sucesso total. Meus amigos, tenho certeza que todos gostaram. Esse é o grande Valdirzinho Diogo, filho do saudoso Valdir Diogo, fundador da FIEC, o criador da Prado Futuro e neto do grande Antônio Diogo, o criador do Sabão Pavão, da Siqueira Gurgel e de muitos mais empreendimentos aqui no Ceará. Esse foi o Conexões de hoje. Lembrando que você pode assistir o Conexões todo domingo, 8h30 da manhã, você já começa seu dia com o pé direito assistindo Conexões na TV Cidade, canal 8.1. E a gente se vê de novo aqui na Jovem Pan News Fortaleza, sem censura, esse programa aqui não precisa ser censurado, segunda-feira, 15 horas, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Dias de Souza. Construindo dias melhores. MIT Aldeota, 117 metros quadrados com 3 suítes. Perfeito para você. Diagonal Engenharia, há 40 anos construindo arte. Loteamento fechado com alto padrão BSPAR. E Coopercom Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união.